Graça e paz da parte de Cristo sejam sobre todos e todas. Eu sou o presbítero Clóvis e no vídeo de hoje quero compartilhar com vocês a reflexão de Paulo acerca do risco de desistir da prática do bem, acerca do risco de desanimar e desfalecer da prática do bem. Um risco muito presente e constante na modernidade. Mas antes disso, peço a vocês se inscrevam no nosso canal, nos ajudem a divulgar essa mensagem, deem like, nos ajudem a levar ao maior número de pessoas essas reflexões. A reflexão de hoje fica então na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Diz assim: Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Então aqui, nesse trecho, Paulo encoraja os Gálatas a perseverarem na prática do bem. Paulo os encoraja. E ele começa dizendo, olha, quem semeia para a carne, da carne colherá a corrupção, a destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então Paulo já começa falando das nossas plantações e colheitas, né? Ele já começa falando dos diferentes tipos de semeadura, né? Podemos semear para a carne, ou seja, para os nossos desejos mais egoístas, nossos instintos mais egoístas e para toda a nossa inclinação interior que priorize mais o nosso ego do que a vontade de Deus, e colher a destruição. Mas podemos também semear para o Espírito e do Espírito colher a vida eterna. Podemos então ter um plantio espiritual. Mas é aqui que ele chega no ponto que eu quero refletir com vocês. Ele diz, não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos. E por que Paulo diz isso, não nos cansemos de fazer o bem? Porque já no tempo dele havia algumas pessoas que tinham se cansado da prática do bem. Em qual sentido? Qual é essa tentação de se cansar da prática do bem? Qual é o sentido dessa expressão? E é algo que nós podemos ver acontecendo nos dias de hoje. A pessoa pratica o bem e é enganada. A pessoa pratica o bem, socorre uma pessoa, socorre o próximo e de repente o próximo lhe paga com a ingratidão. E assim a pessoa segue em sua jornada de buscar praticar o bem. Mas vê tantos praticando o mal e conseguindo sucesso no mundo capitalista, às vezes sucesso no mundo, na vida financeira, e aos poucos essa pessoa vai se cansando
de praticar o bem. Hoje em dia nós vemos muitas pessoas dizerem: mas não compensa praticar o bem. Clóvis, não compensa você fazer o bem. A maioria te vira as costas quando você precisa, ou a maioria te paga com ingratidão. Ou muitos dizem: mas tantos fazendo mal e estão prosperando, estão crescendo. Então, não compensa. Que relevância tem o praticar o bem? Ou de que me adianta praticar o bem? E esse é esse é um pensamento, um questionamento que vai na modernidade. Muitos questionam a prática do bem, sim. Mas Paulo diz: não desanimem de praticar o bem, porque em tempo oportuno você colherá. No tempo oportuno você colherá os benefícios espirituais de praticar o bem. Se você não tiver desanimado, é claro. E Paulo aqui ele mostra o risco mesmo de irmos desanimando, de acharmos que o bem não compensa e irmos desfalecendo os nossos ânimos, a nossa prontidão em fazer o bem, vai aos poucos desfalecendo. E você já pode ter passado por isso. Você, amigo, amiga, você deve já ter experimentado isso. Em primeiro lugar, Paulo diz: há uma colheita espiritual. Se você planta, há uma colheita espiritual daquilo que você planta, claro. Continue, persevere na prática do bem, persevere na prática do que é justo. Continue praticando bem, pratique o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Olha o que Paulo diz então, ele diz: não desanime, persevere na prática do bem, ainda que você receba ingratidão, ainda que você ache que não está valendo a pena, ainda que você pense que seja uma prática sem sentido, ou que o mal praticar o mal é mais recompensador, é mais galardoador na modernidade. Ainda assim, continue, persevere na prática do bem, porque no tempo oportuno você colherá espiritualmente todo o bem que você tiver feito. E aqui, meus irmãos e irmãs, é certo que Paulo tem em mente o próprio Cristo, que nos ensinou a praticar o bem por amar a prática do bem. É claro que Paulo aqui fala em uma colheita espiritual, mas o nosso grande exemplo é o Cristo. O nosso grande inspirador, o modelo a seguirmos é o Cristo. E o Cristo nos ensina a praticar o bem por amor ao bem, a praticar a justiça por amor à justiça, praticar o amor por amor ao amor. Praticamos a bondade e temos prazer na própria bondade. Como dizia o salmista: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus. Devemos fazer a vontade de Deus na prática do bem, na prática da bondade, na generosidade, e termos deleite em praticar essas coisas, que o nosso prazer esteja em viver
esses maravilhosos ensinamentos do Cristo. Que nem fiquemos apenas pensando nas recompensas anunciadas, mas que a própria prática do bem já seja para nós motivo de felicidade, já seja para nós a nossa própria recompensa, por termos amor e nos deleitarmos na própria prática do bem. Que nós venhamos aprender a viver isso e que possamos vencer a tentação de acharmos que o bem não tem sentido e acabarmos quantos que acabam indo até mesmo para a prática do mal por acharem que o mal vale mais a pena praticar o mal. Tem mais retorno, né? Alguns acabam pensando isso e vão trilhar os caminhos da prática da maldade. Não. Que nós não desanimemos e façamos o bem a todos. Como diz Paulo aqui, ele diz, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos. E é interessante porque o pastor Martin Luther King entendeu bem isso, a ponto de dizer, a ponto de nos ensinar, né? Dizendo que todo tempo, a oportunidade que Cristo nos dá de sermos bondosos. Todo tempo de vida, a oportunidade que Deus nos dá de sermos generosos, gentis, mais humanos, mais amantes e mais praticantes do bem. Que possamos nos inspirar em Paulo, nos inspirar também no pensamento de Luther King e aproveitarmos ao máximo cada oportunidade. Aqui, Paulo traduziu, né, o termo kairos, que significa tempo. Aqui, aliás, a NVI traduziu enquanto temos oportunidade. A NVI traduziu kairos por oportunidade, aqui no capítulo 6. E, de fato, cada tempo é a oportunidade que Deus nos dá de vivermos o seu reino e praticarmos toda bondade, todo bem, todo amor e praticarmos a misericórdia que Cristo tão bem nos ensinou. Aproveitemos ao máximo o tempo de vida que temos. Aproveitemos ao máximo cada oportunidade que Deus nos oferece no nosso dia, seja no trabalho, seja nas nossas faculdades, nas nossas escolas, seja em casa com a nossa família, em tempos de tanta maldade que acontece no interior do próprio lar, quantas maldades cometidas dentro da própria casa pelos próprios familiares, né? Temos vivido dias tristes de feminicídios, dias tristes de abusos cometidos por familiares dentro das próprias casas e nos próprios lares. Então, ao contrário disso tudo, aproveitemos todo o tempo, seja ele no trabalho, ou em casa, ou nos nossos estudos. Toda oportunidade que Deus nos dá, que nós não desprezemos e usemos toda a oportunidade, todo o tempo que o Senhor nos oferece. Como diz Luther King, para sermos pessoas mais humanas, mais excelentes em amor, em bondade e em generosidade. Que seja assim em nós, nesse dia. Que Cristo nos inspire e nos mova a praticar isso e nunca desanimar nem desistir do bem.
mas sermos perseverantes na prática do bem. Que Deus nos abençoe assim, em Cristo Jesus.